Shavuot então, irmãos, boa noite. Meu nome é Alisson Souza e vamos nessa noite meditar mais um pouco na palavra do Senhor. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre a misericórdia do Senhor. E vamos dar início no livro de Jonas. Durante a história de Jonas, vamos ver a misericórdia do Senhor sendo exercida, né? Através do livro de Jonas, vemos toda a história ali, quando Deus chama Jonas para poder ministrar a palavra ali na cidade de Nínive. Então, vamos dar início rapidamente aqui em Jonas, capítulo 1. E o título dessa mensagem eu coloquei como Pai de Misericórdia. Em Jonas, capítulo 1, diz assim: A palavra de Adonai veio a Yonã, que em hebraico é Jonas, né? O filho de Amitai. Prepara-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncia a ela que a sua impiedade chegou à minha atenção. No entanto, Yoná, a fim de sair da presença de Adonai, preparou-se para fugir para Tarsis. Ele desceu até Iafo, encontrou um navio de partida para Tarsis, pagou a passagem e entrou a bordo, desejando viajar com eles a Tarsis e fugir da presença de Adonai. Aqui já vemos que a cidade de Nínive não estava exalando um bom perfume, né? Assim como a dinâmica que nós fazemos aqui agora. Então, não chegou ao Senhor ali como um aroma suave. É interessante que aqui Deus fala para Jonas ir depressa, né? Em algumas outras traduções, fala para ele ir depressa. Ou seja, é como se o juízo do Eterno já estivesse indo, né? E Deus falasse: vai antes, com a minha misericórdia, antes que meu juízo chegue até eles. Porém, mas não é isso que acontece, né? O que acontece é que Jonas, ele não vai, né, para aquela cidade, ele pega o navio ali e vai para outro lugar. Mas mais na frente nós vamos ver o porquê que Jonas então fugiu, né? Por que Jonas não cumpriu ali com o que o Eterno tinha pedido para ele fazer. Trazendo para os nossos dias de hoje, né, dá para nós vermos de várias formas. Quantas pessoas têm fugido do chamado do Eterno, né? Muitas vezes pessoas têm dons, têm talentos, mas estão enterrados, né? Não estão exercendo esse talento na presença do Senhor para glorificar o Senhor, né? Estão enterrando esse talento e fugimos de várias formas, né? Terceirizamos muitas coisas. Às vezes Deus fala para nós fazermos tal coisa e nós pedimos para outra pessoa fazer, nós pedimos outra pessoa para poder exercer aquilo que o Eterno colocou no nosso coração para nós fazermos. Então, isso é uma forma de fugir daquilo que o Senhor tem chamado, né? Colocamos culpas também em outras pessoas, no sentido de que, o irmão não fez isso, então eu não preciso fazer, o irmão não faz assim, então eu não preciso fazer, né? Muitas vezes nós terceirizamos as coisas nesse sentido, deixamos de fazer aquilo que o Senhor chamou para nós fazermos, né? Terceirizando essas coisas. E muitas das vezes também, né, o próprio jeito nosso, o próprio pensamento, achando que não precisa, que está bom, né, exercendo a palavra de que não tem problema, né, vamos deixar assim mesmo. Não, o Senhor falou para ir aqui, mas a palavra do Senhor fala assim, assim, então a gente pode ir por aqui. Então sempre acontece isso às vezes, né? Então são formas de fugir daquele chamado que o Senhor tem para nós. Lá em Salmo 139, do 7 ao 8, diz assim: Para onde podereis eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fazer a minha cama no Sheol, também lá estás. Sheol aqui é como no hebraico é um lugar de descanso, um lugar dos mortos ali, né? Um lugar onde eles estão esperando, né, o julgamento do Senhor. E Jonas, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era onipresente, né? Que vemos um atributo do Senhor. O Senhor está em todos os lugares, né? O Senhor é onipresente. Assim, quando nós pensamos que estamos sozinhos,
né? Quando você está naquele momento, você está passando por alguma situação, você acha que está sozinho, mas você não está, porque o Senhor, ele está em todo lugar. É nós que nos afastamos do Senhor. É igual eu ouvi uma vez, a mão do Senhor é como se ela estivesse aqui parada. Ele não tira a mão, é nós que saímos debaixo da presença dele, é nós que saímos debaixo da mão, da proteção do Eterno. Então, continuando, né, Jonas ele pega aquele navio ali e vai diante para Tarsis. Em Jonas 1:4, o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Então aqueles homens ali que estavam naquele barco, eles começaram a ficar desesperados, tentando entender o que estava acontecendo naquele momento ali, né? Eles começaram a cada um clamar ao seu Deus, pedindo misericórdia, pedindo para que eles cessassem aquela tempestade ali. E Jonas, então, naquele momento, ele desce para o porão e entra num sono bem profundo, né? Mas um significado de, muitas vezes, quando o Senhor chama ou quando o Senhor pede para resolver alguma coisa, talvez dormir, né? Você não precisa pensar naquilo ali, você dormindo, você não tem problemas, né? Dormindo, você não tem as dificuldades, você esquece tudo ali quando você está num sono profundo, né? E então eles acham Jonas ali no porão, né, daquele navio, e o capitão daquele navio vê aquela situação e ele fala assim, praticamente: "Não estou acreditando nisso que eu estou vendo não". Todo mundo correndo para lá e para cá, e jogando os trem fora do navio, com medo, tentando sobreviver, e você aqui dormindo, né, tô supondo o que que eles conversaram ali, né. Praticamente foi isso. Então ele fala: "Clama ao seu Deus também, quem sabe ele não nos ajuda, né, não interfere nessa situação". E um daqueles homens ali resolveram, chamaram eles para lançar sorte. Esse lançar sorte ali, antigamente, eles tinham o costume de eles pegavam pedra, pau, madeira, e então eles marcavam esses objetos e eles lançavam, né, e marcavam com cada pessoa. E da forma que aquele objeto caía ali, eles sabiam qual era o motivo daquela situação ou através de qual pessoa que estava acontecendo aquilo, né. Então eles lançaram sorte e caiu em Jonas, né. Então, e aí eles viram para Jonas, né, e fazem algumas perguntas para Jonas. Eles perguntam a Jonas assim, lá em Jonas 1:8: "Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence?" Eles tinham o costume de fazer essas perguntas, porque através dessas perguntas, eles descobriam a identidade daquela pessoa, né. Então eles podiam discernir, por que que estava acontecendo aquilo. Pelo fato da pessoa, às vezes, era feiticeiro, né, às vezes tinha alguns outros costumes, então poderia ocorrer disso. Então Jonas responde: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor dos céus, que fez o mar e a terra". Então aqueles homens ali ficaram desesperados, né, porque com certeza eles já tinham escutado a história do povo judeu, o que Deus já tinha feito, né, principalmente ali no Egito, né, no deserto. Então, com certeza eles já tinham escutado histórias, e quando Jonas fala isso, então eles começam a se desesperar, né, e ficam todos apavorados ali, sem saber o que fazer. Então eles perguntam a Jonas o que que eles iam fazer, né, naquela situação. E Jonas fala: "Não, a única forma é vocês me lançar do barco, né, eu sair do navio". E de início eles não queriam fazer isso, eles queriam voltar até a costa para poder Jonas descer em terra firme, né. Mas como a tempestade estava muito forte ali, eles não conseguiram voltar. Então aí eles clamaram ao Senhor, pediram a Deus misericórdia para não colocar a morte de Jonas, a culpa da morte de Jonas neles, né, porque eles iriam ter que jogar Jonas do barco. Então eles clamam a Deus e pedem para Deus não cobrar deles isso, né, porque eles não queriam perecer com Jonas. Vemos aqui também uma situação que muitas escolhas que nós fazemos podem prejudicar outras pessoas, né, porque se Jonas não tivesse falado nada, se Jonas não tivesse sido jogado do barco, eles iriam perecer com Jonas. Então,
muitas escolhas, temos que pensar antes de fazer algumas escolhas, de falar algumas palavras, sempre meditar o que que aquela palavra, o que que aquela situação pode gerar, né? Então a misericórdia de Deus, ela alcança aqueles homens. Em seguida eles pegam Jonas e jogam ali o Jonas no mar, né? E através daquele acontecimento, aqueles homens, eles passam a fazer sacrifícios e votos ao Deus de Israel. Ou seja, através desse momento, aqueles homens ali tiveram entendimento do poder do Senhor. Talvez eles sabiam do Senhor, mas não tinham ainda vivido um momento com o Eterno, né? Uma experiência assim com o Eterno. Porque automaticamente, quando eles lançam Jonas no mar, a tempestade já cessa no mesmo momento. Então, eles então veem o poder do Eterno, veem que Deus realmente é Deus do céu, Deus do mar, Deus da terra. E então Deus, ele manda um peixe engolir Jonas, né, como nós sabemos. Então Jonas ali faz uma oração dentro do peixe. Alguns estudiosos, alguns sábios, né, alguns comentários dizem, alguns acreditam que Jonas não morreu milagrosamente, ele viveu ali dentro do peixe, né, esses 3 dias e 3 noites que ele ficou ali. Alguns já acreditam e dizem que ele morreu ali dentro, né, até que Yeshua faz referência dele lá em Mateus, né, que assim como Jonas ficou 3 dias, né, no peixe também Yeshua ficaria 3 dias ali. E alguns dizem também que não citam nenhum nem outro, né, e fica nesse meio termo que alguns dizem que foi simbólico, outros não. Mas o mais interessante é que aponta para Yeshua. E a oração de Jonas está escrito assim, lá em Jonas 2:1-7. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: No meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. E eu disse: foi impossível da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas tranças me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxe a minha vida de volta da cova. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu até ao teu santo templo. E lá no 2:9, Jonas fala assim: Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti, o que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, ou seja, Yeshua, que é a salvação, amém? E então, continuando a história de Jonas, né? Então o Senhor ordena ali que o peixe, né, vomita Jonas ali na terra firme, e Jonas então vá diante ali da cidade. Então imediatamente o Senhor fala para Jonas já ir na cidade de Nínive pregar a palavra. E a cidade de Nínive era tão grande que hoje em dia não, porque nós temos carros, né? Então é mais rápido. Mas eram 3 dias para poder você percorrer toda a cidade de Nínive. Então Jonas vai ali e ele percorre ali durante um dia, ele percorre a cidade e proclama a palavra do Senhor que daqui 40 dias Nínive seria destruída. Então, rapidamente ali a mensagem já se espalha por toda a cidade e chega até o rei daquela cidade, né, que ele propõe para aqueles homens ali, todos os povos daquela cidade, para se humilhar e se arrepender. Né? Então, até os animais ali tiveram que jejuar, tiveram que vestir pano de saco. Então, a cidade inteira eles se humilharam, se prostraram ao Senhor ali. Eles fizeram um techuvá, né, um arrependimento sincero. E lá em Jonas 3:9-10, o rei diz, né?
Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. E realmente foi isso que aconteceu, né? Então, o Senhor viu aquele arrependimento genuíno, aquele arrependimento sincero. Eles fizeram uma techuvá ali com o Senhor, então eles se arrependeram, se prostraram e o Senhor voltou atrás, né? Aqui fala que o Senhor arrependeu. Geralmente fala que o Senhor arrependeu, essa tradução é mais humanizada para que nós entendamos, né, como se o Senhor estivesse falando na nossa linguagem, porque o Senhor é Deus, ele não se arrepende, né? O Senhor não erra, o Senhor ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Então ele fala dessa forma aqui para que nós entendamos. Então foi isso que o Senhor fez. O Senhor então ele perdoa aquele povo ali, né? Ele tem misericórdia daquele povo e aquele povo recebe a misericórdia do Senhor. Comentário rabínico de Maimônides: a techuvá remove a pessoa do decreto de punição e aproxima da misericórdia. Techuvá é retorno, é arrependimento, né? É você voltar e consertar aquilo ali, é você voltar, rever a sua vida, rever como você está vivendo, então você conserta aquilo ali, passa a viver de uma forma de santidade, de uma forma que o Senhor agrada. E como eu falei, Yeshua fala, né, lá em Mateus 24, Mateus 12:40, perdão. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, assim como Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites ali, e ele levou a palavra ali a toda aquela cidade de Nínive, que eles receberam a salvação ali, né? Eles receberam a misericórdia do Senhor, assim como veio Yeshua, né? E através dessa misericórdia do Senhor, nós passamos até essa salvação. O Senhor teve misericórdia de nós e nós tivemos essa salvação que vem do Senhor. Então, como falamos lá no início, qual o motivo então que Jonas fugiu ali, né? Quando o Senhor fala para ele ir para a cidade de Nínive, ele então foge da presença do Senhor. Lá em Jonas 4, 1, 2, ele fala assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Então Jonas ele não gostou muito que o Eterno fez, né? Que o Eterno perdoou aquele povo. Ele orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Aí ele fala aqui agora, ó, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor, leal e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Então ele já sabia que o Senhor iria perdoar aquele povo. Mas ele tinha algo que incomodava ele de poder fazer isso, por isso que ele fugiu. Alguns comentários dizem que ele fugiu para não ser chamado de um profeta enganador, porque ele iria decretar a profecia, né, que a cidade ia ser destruída, porém ela não iria ser destruída. Então ele tinha esse medo de ser chamado de um profeta enganador perante o povo. Alguns outros comentários dizem que ele fugiu para não ser o profeta que envergonharia Israel diante daquele povo. Alguns comentários diziam que ele sabia que aquele povo ali, que não era o povo judeu, eles iam se arrepender rapidamente, né? Então, teve esses comentários que foram alguns motivos que ele realmente fugiu naquele momento, né? Ele fugiu, talvez ele achando que ele saísse da cidade ali, o Senhor chamaria outro profeta para poder fazer aquele chamado, mas nós vemos aqui que o Senhor, quando Ele chama, não importa onde nós formos, ali o Senhor está. O Senhor está presente em todos os lugares, né? Eu sempre comento que quando nós mudamos para cá, quando eu saí da minha cidade e vim para cá, no início foi muito difícil para mim, porque muitas das vezes é assim, quando o Senhor nos chama para fazer algo, no início pode ser difícil, no início precisa de adaptação, né? No início tem dificuldades, no início você precisa estabilizar. Então tem várias coisas que implicam quando o Senhor chama, porque vem os obstáculos.
né? Porque o eterno, o inimigo sabe, né, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Então, onde nós formos, o Senhor vai nos usar ali. Então, no início, quando eu vim para cá, foi muito difícil para mim poder estabilizar nesse sentido, né? Até questão de igreja, a gente não estava indo a nenhuma igreja e a gente fica ali meio perdido, né, sem saber. Mas lá na frente você entende o propósito do Senhor. Lá na frente você entende por que que o Senhor te chamou para aquilo e você começa a viver aquilo, você começa a ver o cuidado do Senhor com a sua vida, você começa a ver o Senhor colocando pessoas, né, para te abençoar, pessoas para cuidar de você, enquanto você está exercendo o propósito do Senhor. Lá em Jonas 4:5, do 9 ao 11, então Jonas ele vai ali ao leste da cidade, né, de Nínive para ver o que iria acontecer. Então ele faz uma cabana ali, fica ali, e então o Senhor faz uma planta crescer ali perto dele, né? E essa planta cresce e faz uma sombra nele. E ele gosta muito, ele fica muito feliz, né, com aquela sombra ali, que aquela planta ali estava fazendo uma sombra para ele. Mas o Senhor então manda um verme ali e destrói aquela planta e ela morre. E então vem o sol muito forte, né, na cabeça de Jonas, que ele chega a ponto de desmaiar ali, e ele fica muito enfurecido, né, ele fica muito bravo. E aqui vemos a paciência do Senhor, né, assim como o irmão ministrou ontem sobre a paciência, né, sobre termos a paciência. E então o Senhor fala assim: "Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta?" Ele respondeu: "Sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer." Então vemos aqui como Jonas estava, né? E o Senhor, porém, lhe disse. Então o Senhor faz isso conosco, né? O Senhor vai tentando nos mostrar, né? O Senhor nos ensina, né? No nosso dia. Quantas vezes nós fazemos raiva no Senhor durante o dia, né? E o Senhor tem aquela paciência conosco, o Senhor tem aquele cuidado conosco. Então o Senhor fala, né? Você tem pena dessa planta, embora eu não tenha plantado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Então ele fala, né, você tem pena dessa planta e você não teve pena daquela cidade, daquele tanto de pessoas, né? Ele estava tão focado naquela justiça do Senhor que ele não percebeu a grandeza, a glória que o Senhor tinha feito naquele lugar, né? Imagina uma cidade inteira se converter, uma cidade inteira se voltar e se arrepender para o Senhor. Então, ele devia ali estar contemplando, né? Olha que maravilha, eu preguei ali, aquelas pessoas se voltaram para o Senhor, aquelas pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos, né? Então, vemos aqui o cuidado do Senhor, a paciência que o Senhor tem, né? O Senhor falando ali com ele, ensinando ele, né? Explicando ele o motivo de algumas coisas. E partindo para a conclusão, a misericórdia do Senhor, ela significa a palavra rachamim, misericórdia, compaixão, deriva de rechem, que literalmente significa útero materno. Ou seja, a misericórdia do Senhor é como um útero materno, né? Um bebê está ali dentro, então ele está recebendo ali toda a seiva, toda a proteção, o alimento, né? É um cuidado que antecede o merecimento. Essa é a misericórdia do Eterno. É um cuidado que antecede o merecimento. Então, o que nós aprendemos aqui sobre a misericórdia do Senhor no livro de Jonas? Que todas as coisas, a misericórdia de Deus, que excede todas as coisas, é justo, mas também é um Deus de misericórdia. Deus quer que nós aprendamos a ver o mundo, a ver as pessoas da forma que o Senhor vê. Passar a ver as situações da forma que o Senhor vê. Jonas aqui ele estava tão focado na justiça que ele não viu da forma que o Senhor estava vendo ali pessoas, né? Uma alma é muito importante para o Senhor. Quando uma alma se arrepende, imagina uma cidade inteira, a importância, né? Lá em Provérbios
24, 17 e 18 fala assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Então o Senhor nos ensina aqui a não se alegrar quando um inimigo perece, quando um inimigo sofre, né? É isso que Yeshua vem e fala, né? Amai-vos os vossos inimigos. Quando nós vemos alguma reportagem, né? Alguma coisa assim que uma pessoa fez terrível e nós ficamos querendo justiça, né? Não, aquela pessoa tem que pagar, aquela pessoa precisa da justiça. Mas o Senhor quer que nós olhemos com outros olhos, né? Muitas vezes nós não entendemos a situação. Às vezes realmente a pessoa é ruim, a pessoa é ímpia, mas muitas vezes nós não vemos como o Senhor vê, porque nós vemos pela aparência, né? Nós vemos o que nossos olhos veem. Agora o Senhor não, o Senhor vê o interior, o Senhor vê o que está dentro do coração, o Senhor vê qual foi a intenção, por que que aconteceu aquilo ali. Então é assim que o Senhor quer que nós vemos. E eu separei aqui 13 atributos da misericórdia de Deus, que está lá em Êxodo 34, do 6 ao 7. E a primeira é assim: Adonai Deus tem misericórdia antes que o homem peque. Ou seja, o Senhor já tem misericórdia antes que o homem peque. Existem alguns estudos rabínicos que dizem que antes da criação, Deus criou 7 coisas. E uma dessas coisas era o techuvá, o arrependimento. Ou seja, a misericórdia do Senhor já existia, né? Tem misericórdia depois que o homem peca e se arrepende. Ou seja, ele tem misericórdia antes, ele tem misericórdia depois que o homem peca e se arrepende. Mas tem que ter um arrependimento. É como se você fosse ativar aquela misericórdia ali, você precisa se arrepender para que a misericórdia do Senhor seja ativada. Deus é todo-poderoso em bondade e sustenta a criação com misericórdia. Compassivo, Deus tem compaixão até mesmo pelos que não merecem. Vemos aqui mais uma coisa que o Senhor nos mostra para que possamos aplicar, né? Mesmo sabendo que aquela pessoa não mereça, o Senhor tem misericórdia. Yeshua nos ensina ali na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós estamos falando para Deus ali: Deus, me perdoa na mesma intensidade que eu perdoo aquela pessoa. Ou seja, se você não perdoa, Deus não te perdoa. É a mesma coisa, Deus me julga da mesma forma que eu estou julgando aquele irmão, da mesma forma que eu estou falando daquele irmão ali, né? Então, o Senhor já mostra isso aqui. É um Deus compassivo, né? Compaixão, gracioso. Deus concede sua graça gratuitamente, sem ser merecida, né? Que foi isso que ele fez com nós. Nós estávamos destituídos da glória, então ele tem misericórdia de nós e envia o teu filho Yeshua para morrer por nós, né? Então nós passamos a fazer parte dessa graça, nós tivemos essa graça do Senhor. Longânimo, Deus é paciente e lento para se irar, dando tempo para o arrependimento. Nós vemos isso em vários períodos, né, durante toda a Bíblia, desde Noé, ali nós vemos a paciência do Senhor, o tempo que o Senhor dá para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem para o Senhor, para que as pessoas se consertem. Então Deus é paciente. Muitas vezes nós não somos pacientes com algumas coisas, mas o Senhor nos mostra essa paciência. E é isso que ele quer, que nós aplicamos essas coisas em nossa vida. Isso são atributos de ser uma pessoa misericordiosa, né? São atributos da misericórdia de Deus. Sua bondade supera a medida do merecimento humano. Deus é fiel, verdadeiro e fiel. Por mais que nós falamos que vamos fazer algo e não fazemos, se o Senhor fala que vai fazer, ele vai lá e faz, ele vai lá e cumpre. Ele perdoa as transgressões do rebelde. Deus perdoa o pecado intencional. A pessoa tem intenção de fazer aquilo ali, né? Ela quer fazer aquilo ali. Se ela se arrepender, se ela se converter dos seus maus caminhos, a misericórdia do Senhor perdoa ela. Ele purifica, apaga a culpa daquele que faz
techuvá genuína, ou seja, um arrependimento sincero. Não só falar da boca para fora. Arrependimento é o quê? Quando você se arrepende, é você não praticar mais aquilo que você praticava. Isso é um arrependimento. Então não é só da boca para fora, é falar e ter a atitude de não cometer mais aquilo. Isso é um arrependimento. Perdoa as transgressões do rebelde por erro ou descuido, né? Se a pessoa errou por descuido ou por erro mesmo, o Senhor perdoa. Então, esses aqui são alguns atributos da misericórdia do Eterno. E é necessário fazer isso, fazer uma techuvá, inclinar o nosso coração para o Eterno, é lutar contra as nossas inclinações, né? Mesmo aquelas inclinações mais difíceis, nós temos que ter a força de se voltar para o Eterno. Interessante que esse livro de Jonas, eles leem ele na festa de Yom Kippur, que fala justamente disso, né? Que é um Deus clemente, um Deus misericordioso, né? A festa de Yom Kippur, ela é um dia que Deus separa no ano ali, né? Como se fala que ele abre o livro, né? Então, ele vê os nomes que estão escritos no livro da vida ali, e então os que vão ficar e os que vão ser firmados ali. Então você tem durante ali esse período de Yom Kippur, você faz um jejum ali de 24 horas e você faz uma retrospectiva durante todo o ano ali, né, de todos os seus pecados, daquilo que você cometeu durante todo aquele ano. Então naquele dia ali você se prostra, você se humilha ao Senhor, você pede ao Senhor misericórdia. Alguns dizem que o povo de Israel, alguns estudos dizem que quando Israel peca, ele fala essas misericórdias do Senhor, né? Ele cita essas misericórdias aqui, né? É até interessante quando orarmos citar as palavras do Senhor, né? Então, que possamos então aplicar essa misericórdia do Senhor em nossas vidas, buscar a misericórdia do Senhor para nós e aplicar misericórdia também, ser pessoas misericordiosas uns com os outros. Amém? Amém. Glória a Deus.